Amém. Estava conversando aqui com a Débora antes de começar, o quanto que eu senti falta dela na primeira Casa do Oleiro, que ela não foi. E eu ficava assim, arrumando ali as cadeiras e pensando, cadê a Débora? Cadê a Débora aqui? Está faltando. E eu penso, sabe, amadas, que é sobre isso que Deus muitas vezes quer falar com a gente. Não é sobre a função, porque a Débora ela tinha uma função lá na Casa do Oleiro, mas aquela função hoje tem outra pessoa ocupando o lugar. Ela já tem uma ocupação ali, tem uma outra pessoa ali, mas a Débora ninguém pode substituir, né? Ela como pessoa. E eu acho que Deus muitas vezes quer falar isso para a gente, ei, o que você está fazendo, eu posso mandar outra pessoa fazer, mas você é importante para mim. Quem você é importante. Então, Deus quer trazer esse relacionamento, essa intimidade com você. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. É você estar na presença dEle, é isso que Ele sente falta. Não é sobre o que você está fazendo, é sobre você. E, bom, essa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre ser livre do medo. Não sei quantas de vocês aqui viram, lá no Instagram, teve um vídeo que eles fizeram a respeito lá da enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, dos cachorrinhos que foram resgatados. E esses cachorrinhos, ali no abrigo, eles tinham casinhas, aquela casinha de cachorrinho, e eles ficavam, ao invés de ficar dentro da casinha, sabe onde eles ficavam, os cachorrinhos? Vocês viram esse vídeo? Eles ficavam no telhado. Olha só, que impressionante isso. Mesmo eles estando num lugar seguro, já passou a enchente, eles no abrigo ali, mas eles estavam no telhado. Como assim? E eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós estamos no telhado. As coisas já passaram na nossa vida, as coisas velhas se foram, mas a gente ainda continua naquela condição de medo, de aprisionamento. Olha só, o bullying às vezes já passou, foi lá na tua infância, mas foi lá na idade escolar, mas você ainda tem medo de falar em público. Talvez a rejeição que aconteceu com você foi lá na infância, foi do seu pai, da sua mãe, mas você, mesmo sendo adulta, você ainda tem medo de ser reprovada por homens. A traição que você sofreu já aconteceu, mas você ainda não consegue confiar nas pessoas. Então, você ainda está em cima do telhado. E eu fiquei olhando aqueles cachorrinhos e olhando o vídeo, dá vontade de dizer assim, desce daí, você não precisa mais ficar no telhado, não, já passou. Entra na casinha, é mais gostoso, é mais aconchegante. E Deus, Ele está querendo falar a mesma coisa para você essa noite. Ele está querendo falar assim, ei, as coisas velhas já passaram. Aquilo que você sofreu lá na sua infância, lá na sua adolescência, já passou. Você não precisa mais viver presa sobre aquilo que aconteceu com você. Você tem uma vida agora de liberdade, você pode sair do telhado. Você pode viver segura em mim. Eu vou te conduzir. Eu vou te levar para um lugar de segurança. Saia do telhado, você não precisa mais estar nesse lugar. E tem uma mulher na Bíblia que ela paralisou, assim como aqueles cachorrinhos estavam em cima do telhado, essa mulher, ela também paralisou. Quem que é essa mulher? A mulher de Ló. Esses tempos atrás, eu estava conversando com a minha filha e perguntando para ela, filha, qual que é a história da Bíblia que você mais gosta? É de José? É de Moisés? Ela falou, ai não, eu gosto da estátua de sal. Escuta aquela música, né? Olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló.
virou uma estátua de sal. Então, assim, ela, né, desobedeceu uma ordem de Deus. Mas por que será que ela desobedeceu? Ela estava sendo salva. Ela estava deixando uma cidade que estava pegando fogo. Mas ela não conseguiu se desfazer das coisas velhas. Aquela cidade não servia mais para ela. Mas ela não conseguia se desvencilhar. Ela tinha medo. Medo do que ia acontecer. E agora, tudo que eu conhecia lá no meu passado, tudo que era tão fácil para mim, toda a cultura que eu estava inserida, a sociedade, as pessoas me conheciam ali, eu era influência naquele lugar. E agora eu não tenho mais para onde que eu vou. O que vai acontecer comigo? E aí ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. E o sal aqui, ele fala sobre a morte, porque lugares que tem sal, eles são lugares que não dão vida. O Mar Morto lá em Israel, por que ele é chamado de Mar Morto? Porque ele tem uma densa ali camada de sal, ele tem muito sal. E aí tem algum peixe no Mar Morto? Não tem vida. E essa mulher de Ló, então, ela vira uma estátua, ela paralisa. E muitas vezes nós ficamos paralisadas na nossa vida, porque nós não estamos curadas em algumas áreas das nossas vidas, e nós ficamos constantemente visitando o passado, visitando aquela condição, visitando aquele pensamento que foi instalado em nós, lá na nossa infância. Então, nós ficamos olhando e a gente não consegue progredir. Eu não consigo me casar, eu não consigo ter filhos, eu não consigo ir além. Eu fico num ciclo sem fim e eu não consigo, eu estou paralisada. Quais as áreas da sua vida estão congeladas? Quais as áreas que não vão para frente? Escolhas erradas. Ciclos que não se findam. Deus te chama essa noite para não olhar para trás. Ele é aquele que pode te tirar desse lugar de paralisia. Deus é aquele que pode soprar o fôlego de vida sobre você essa noite. Ele vai soprar. Ele vai soprar. Então essa mulher lá, a mulher de Ló, ela teve medo do novo. Medo do que iria acontecer dali para frente, medo de sair da zona de conforto. Mas o que é o medo? Vamos pensar um pouquinho o que é o medo. O medo, ele é uma emoção. Então, por exemplo, quando ele tem a função de nos proteger. Se a gente não tivesse medo, a gente faria umas coisas bem loucas, né? A gente não teria essa sensação de, isso daqui não. Então, por exemplo, se você pensar, né, que você está atravessando a rua. Você está atravessando a rua, você vê que um carro está chegando muito rápido, e aí o que você faz? O teu coração acelera, você tem ali um bombeamento de sangue, você fica em alerta, e aí o teu sistema luta-fuga, ou fuga-luta, ele é acionado. É acionado para quê? Para você se proteger. Porque está vindo um carro, e aí você precisa fazer o quê? Você precisa correr. Eu tenho que correr para fugir do carro, porque senão eu vou ser atropelado. Tem gente que não funciona assim, tem gente que congela, né? Vocês já viram a pessoa que não consegue reagir? Eu sou uma dessas, eu sou muito mais para o congelado que para o agir. Mas é isso que acontece com o nosso corpo. A gente fica com medo. Se entrar um leão aqui, o que vai acontecer? Todo mundo vai sair gritando, correndo. Eu não vou ficar. Não é verdade? Então, é esse sistema que é ativado. É uma preparação para o nosso corpo lutar ou fugir. Por isso, luta e fuga. Porém, então, assim, o medo, na verdade, quando ele acontece na hora certa, ele nos ajuda. Porque se eu não tivesse o medo, o carro tivesse vindo, eu ia
continuar no meu ritmo. E ali, né, ficar ali, atravessando a rua eternamente. Ele podia vir, bater em mim. Mas, como eu tenho esse medo, então é acionado o luta-fuga e eu saio correndo. Porém, quando não existe algo pelo qual realmente eu tenha que fugir ou lutar, então o medo nos paralisa. E aí o medo excessivo, ele traz um desajuste. Então, muitas vezes você está lá, você vai atravessar a rua, mas você olha assim, não tem carro. Não tem uma situação real de perigo. Não tem. Mas mesmo assim, aquela ansiedade, a taquicardia no coração, aquele aceleramento, aquela preocupação, aqueles pensamentos acelerados. Então, você não está vendo o carro, não está acontecendo nada na sua vida que você veja que tem perigo, mas mesmo assim você está ansiosa. E você está pensando no que você tem que fazer, naquilo que você tem que organizar, e os teus pensamentos não param. Então, isso que é a ansiedade. Você não tem um perigo real, mas você tem todos os sentimentos como se você estivesse em perigo. E isso que mais acho que aflige a pessoa que tem ansiedade, porque ela não vê o carro, ela não sabe por que ela está ansiosa. Ela fala, Dani, às vezes chega a gente no consultório e fala, Dani, eu estou ansiosa, mas eu não sei o que é. E às vezes não é uma coisa específica, às vezes são várias coisas que aconteceram, vários pensamentos que engatilham e aí trazem a ansiedade. Então, a gente vai pensar um pouquinho o que é a ansiedade. Quantas pessoas aqui já ouviram que a ansiedade é falta de Deus? Muita gente, né? Gente, olha, mas será que é mesmo? O que vocês acham? Gente, eu tenho uma dó quando chega alguém no consultório e fala assim, ai, Dani, fulana me falou que eu estou muito ansiosa, que é falta de Deus. A pessoa já está numa ansiedade, ela já está numa condição ruim, e aí chega uma pessoa e ainda traz um julgamento sobre a vida dela. E aí torna aquela situação mais pesada ainda, mais difícil. Então, quando a gente pensa que a ansiedade é falta de Deus, é um pensamento muito simplista para algo que é mais complexo. Olha só, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Filipenses 4:6, se você quiser abrir. Filipenses 4:6. Olha o que fala lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em Mateus 6:25 também fala sobre a ansiedade. Algumas traduções também falam, não andem ansiosos. Outras, não se preocupem. Olha só. A preocupação, ela é algo normal na nossa vida. Por exemplo, se eu for fazer uma prova, eu preciso me preocupar com essa prova, porque se eu não me preocupar, eu não vou estudar. Então, o que é preocupação? É uma pré-ocupação. Eu estou me ocupando antes, previamente. Então, imagina se eu não tivesse preocupada com a pregação de hoje à noite, o que ia acontecer? Eu não ia me preparar. Ia chegar aqui, seja o que Deus quiser. Então, a preocupação, ela é importante. Porém, o que a Bíblia fala? Lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos. Andar ansiosa diz respeito a um caminho.
Você está caminhando na sua caminhada cristã, mas você está caminhando, fazendo parceria com a ansiedade. Seguindo esse caminho da ansiedade. Você está constantemente ansiosa, pensando em tantas preocupações, se preocupando com o teu futuro, com as coisas que vão acontecer. Então, existe um caminho da ansiedade. E esse caminho da ansiedade, ele gera alguns pecados. Tem uma frase que é muito poderosa, que é uma frase que a doutora Esli sempre fala. A doutora Esli é uma terapeuta bem conceituada aqui no Brasil. Ela trouxe uma técnica, uma terapia que se chama EMDR, é uma terapia que estimula o cérebro. E ela esteve no congresso agora do Diante do Trono de Mulheres, nessa última edição. E ela fala assim: sem sanidade não há santidade. Eu vou repetir. Sem sanidade não há santidade. Agora você vai repetir, vai olhar para a colega do lado e vai falar isso para ela. Ó, sem sanidade não há santidade. O que isso quer dizer? Que nós precisamos ter uma mente sã. A mente sã, ela produz santidade. Ela produz fruto do Espírito. Ela produz comportamentos santos. Agora, uma mente na qual o governo do Espírito não está, essa mente, ela vai produzir pecado. O comportamento vai ser pecado. Então, por exemplo, explosões. Quando eu vi, explodir. Ou às vezes você vai se relacionar aí com pessoas erradas, das quais você não deveria se relacionar. Vícios, pornografia, mentira. Tudo isso são comportamentos gerados em uma mente que não é sã. Por isso que é tão importante que a gente trabalhe a nossa cura. A nossa cura é muito importante, porque se existe pecado, provavelmente é porque o teu coração ainda não está curado, a tua mente não está sã ainda. E você precisa entender qual que é a raiz, para que você possa ser curada nessa raiz, e você não pecar mais. E aí, então, quando a gente pensa na ansiedade, quais são os comportamentos pecaminosos que a ansiedade gera? E aí eu estava perguntando para Deus, falando assim: Senhor, quem na Bíblia, ou que parte da Bíblia que fala sobre isso? E aí o Senhor me trouxe à mente a Sara. Olha só tudo que a Sara fez, está começando lá em Gênesis 16, você que gosta de acompanhar. Eu vou provar para você aqui que a Sara, ela vivia numa atmosfera de medo, numa atmosfera de ansiedade. E eu vou mostrar para você como os comportamentos dela denunciam que ela estava agindo pelo governo do medo. Primeiro comportamento, Gênesis 16:1. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Lembra que Deus tinha prometido um filho para Abraão? Mas ela era uma mulher estéril e ela não podia dar. Então, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Olha só. Qual que é o comportamento pecaminoso aqui? É a manipulação, é o controle. Se você é uma pessoa controladora, você tem uma raiz de medo, é uma raiz de ansiedade. Porque eu preciso controlar, eu preciso dar o meu jeitinho aqui. Olha, é o seguinte, Deus me prometeu, mas não está se cumprindo, não está. E daí, quando que vai se cumprir esse negócio? Acho que eu vou dar um jeitinho aqui. Acho que eu vou dar uma ajudinha aqui. Acho que eu vou ajudar um pouquinho Deus nesse negócio. Então, o controle, a manipulação.
Talvez você tenha medo, tanto medo de perder o teu filho, que você fica ao redor dele manipulando, controlando onde que ele vai, o que ele está fazendo. Eu já vi mães controlando filhos de 30 anos. Sabe por quê? Porque abortou vários filhos, não conseguia engravidar, e aí depois, quando engravidou, ela ficou tão ansiosa da possibilidade de perder esse filho tão querido, tão precioso, tão amado que ela tinha, que ela começou a ter essa raiz de controle. Ai, onde que está meu filho? Aí coloca no celular lá o GPS para ver. Ai, passou na farmácia. Meu Deus, passou na farmácia. Ai, passou na farmácia. O que será que está acontecendo? Eu acho que ele está ruim, ele foi comprar um remédio. Que remédio será? Então, esse controle nos faz ver a raiz que existe, a raiz de medo. Olha lá, em Gênesis 18, 12, quando aconteceu de 2 anjos entrarem ali e falarem, novamente com Abraão. Olha, a tua mulher vai gerar um filho. O que aconteceu lá em Gênesis 18, 12? Ela riu. Sabe o que é isso? Incredulidade. A incredulidade é um comportamento que está sobre o governo do medo também. Então, você não acredita, você não crê que pode ser com você. Não, imagina, eu não mereço. Não, Deus não fala comigo. Não, isso daqui não é para mim. Eu acho que essas pessoas aí que falaram para mim, que deram essa palavra para mim, não, isso daqui, acho que não. Eu acho que não é para mim. E aí você ri daquilo que Deus está trazendo para você. Você acha que não é verdade. Você duvida da palavra de Deus. Outro comportamento, em Gênesis 22. Por 2 vezes, quando Abraão foi visitar uma terra estrangeira, ele dizia, olha lá, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Sabe por quê? Porque vai que eles peguem ela, vai que eles matem ela porque ela é muito bonita, vai que acontece alguma coisa. Olha o medo aí imperando. Então é melhor mentir. Não, nesse caso, vamos dar uma mentirinha só uma mentirinha. Não, porque é para proteção, né? Então, olha só o que o medo gera, a mentira. E ali no 21:10, nós vemos de novo a Sara ansiosa. Olha só. 21:10. Ali no 9. Sara, porém, viu que o filho da Agar, da qual ela manipulou ali para que tivesse filho, porque naquela época também era bem comum, fazer isso. Se eu não engravidei, engravida a minha serva, Viu que o filho que o filho da Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Então ela diz assim: olha, livra-se desse filho, dessa escrava aí, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Ela estava pensando lá no futuro. Meu Deus, quando for a herança, como que vai ser? Vai ser uma brigarada. E ele vai querer tomar as coisas que são do meu filho. Ela já estava pensando lá na frente. Lá na frente. Também, comportamento pecaminoso. Tomando uma atitude que até hoje nós sofremos a consequência. Então, não é só sobre você. É sobre os teus filhos. Uma mãe controladora vai gerar filhos inseguros. Os filhos de uma mãe controladora são inseguros. Eles são inseguros, eles têm medo de se mover, eles têm medo de tomar uma decisão errada, eles têm medo, às vezes, de escolher uma roupa, eles têm medo. São inseguros. Olha só a mulher de Ló, pensando na história dela. Depois, o que aconteceu? Aconteceu uma das histórias mais terríveis da Bíblia. Aconteceu que as filhas dessa mulher, elas
né, para ter a descendência, ele tiver um relacionamento com o pai. Era um lugar que ela tinha que estar. Era um lugar ocupado por ela. Mas porque ela ficou ali paralisada pelo medo, esse lugar não estava ocupado e abriu porta para os pecados geracionais. Então, a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar com o medo. Por quê? Quantas vezes na Bíblia fala não temas? Vocês sabem? 366. 366 vezes fala na Bíblia não temas. Se não fosse um assunto importante, com certeza não estaria tantas vezes na Bíblia. Se não fosse algo relevante para nós, não estaria tantas vezes na Bíblia. Então, nós vamos falar agora, quando que é, então, que essa ansiedade vira um caminho para mim. E isso, a gente vai usar o texto de Mateus 6:25, para a gente entender um pouquinho, quando que a gente faz da ansiedade um caminho, um caminhar. Mateus 6:25. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo, mais importante que a roupa? E aí ele fala assim, observem as aves do céu. E eu quero perguntar para você essa noite, quanto que você tem observado? Você tem observado as aves do céu? Você tem observado as coisas ao seu redor? Muitas vezes a gente está tão na correria, né? A gente está andando assim, ó, com o celular na mão, fazendo milhares de coisas, pensando em milhares de coisas. A gente não contempla mais. Então, quando a gente não contempla, quando a gente não olha para fora, quando a gente não observa Deus, o que acontece? Eu olho somente para mim mesma, eu olho somente para os meus sentimentos, para aquilo que eu estou pensando. E aí eu perco essa habilidade de olhar para Deus. Eu olho somente para as coisas do mundo, trabalho, filho, casa, profissão, estudo. E eu olho somente para mim. Olha só, agora a gente teve lá no Rio Grande do Sul um desastre. E quantas vezes, quantas pessoas ficam ali no Instagram, ficam ali nas notícias. Meu Deus, que coisa terrível. Gente, olha o que aconteceu. E fica se alimentando, você vai se alimentando daquilo, se alimentando daquela atmosfera de medo, se alimentando daquele desastre. Eu não digo que você não deve ver os recursos para ajudar, se informar sobre o que você pode fazer, mas se você não pode fazer nada, pare. Pare. Porque não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é palavra. O que Deus tem para você é oração. É muito mais valioso você investir o tempo que você tem investido em ver o que está acontecendo lá, em oração pelo Rio Grande do Sul, em clamor e intercessão, do que você ficar se alimentando do medo, se alimentando do caos, se alimentando de tantas coisas ruins. Uma pessoa me mandou no Instagram assim, um Reels, e eu já vi assim que era uma casa destruída, já vi que era do Rio Grande do Sul. No outro dia ela me perguntou assim, ai Dani, você viu lá que eu te mandei? Falei, não vi. Você não viu? Não, não vi. Não quero ver. Desculpa, eu não quero ver.
Porque se eu ver, eu vou fazer o meu dia entrar nessa atmosfera, nesse governo. Ai, gente, que coisa terrível que aconteceu lá. Ai, meu Deus do céu. E eu fico o dia inteiro angustiada por algo que eu não vou poder fazer nada a respeito. Por algo que eu não tenho controle. Ao invés de olhar para o céu, contemplar o Senhor e adorar a Ele. Porque Ele está no controle de toda a situação. É Ele que tem a resposta. O Rio Grande do Sul vai ser reconstruído e a igreja do Rio Grande do Sul vai se levantar e vai acontecer um grande avivamento ali. É isso que Deus quer que você veja. Não é a destruição, não é a desgraça, não é isso que Ele quer que você se alimente. Ele quer que você se alimente do céu. Por isso que Ele fala assim, observe as aves do céu. Olhe a criação. A minha mãe, quando ela está caminhando na rua, ela para dela, olha que florzinha, ai que coisa mais linda, olha só como ela é branquinha, e olha essa vermelha, que coisa mais linda. Gente, eu preciso aprender muito com ela, porque eu passo, esses dias, eu vi no meu condomínio uma trepadeira linda, rosa, assim, eu pensei, nossa, gente, mas floresceu tão rápido, eu não vi esse florescer. E eu passo todos os dias por aqui, como que eu não vi isso? Por quê? Porque a gente está sempre tão cheia de coisa, tão cheia, e a gente esquece de olhar, de contemplar. Ali em Filipenses fala ações de graça, adoração. Coloca na tua casa uma Cassiane para ver se o medo fica. Coloca. Não é verdade? Sai na hora. O medo sai na hora. Então a gente precisa ser intencional nisso. Adoração, contemplação, olhar para o céu, olhar para a criação, olhar para as aves do céu. Tem pessoas que criam essa atmosfera de medo em casa. E aí o filho vai sair, viu? Cuidado, cuidado. Meu Deus, e se o elevador parar? Entra no elevador, se o elevador parar, o que vai acontecer? Olha, eu vou conferir a porta aqui, ó, vive nessa atmosfera. Porque vai que eu deixei aberta essa porta. Então a gente precisa olhar para o Criador, para Deus. Parar de se preocupar com as coisas desse mundo. Deus nos criou para contemplação. Para contemplação. E toda vez que a gente para de contemplar, toda vez que a gente para de adorar, a gente fica ansiosa. Por isso que é tão importante a gente ter tempo todos os dias com Deus. É a disciplina, todos os dias ler a palavra, todos os dias orar, todos os dias adorar, todos os dias conversar com Ele. É o relacionamento. Quer viver uma vida sem ansiedade? Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Ore, busque. Olha só, Deus alimenta os lírios do campo, Deus veste, Deus alimenta as aves, Deus veste os lírios do campo. Então, muitas vezes, você é ansiosa porque você tem uma distorção de quem Deus é. Principalmente se você teve um pai ou uma mãe negligente com você, ou se você passou uma necessidade grande na sua vida, você tem uma distorção de quem Deus é, porque nós projetamos aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, eles são modelos para nós de autoridade. Então, automaticamente a gente projeta isso. Talvez se você tem medo, é porque lá existe uma raiz. E aí você acha que Deus não é tão bom assim, talvez Deus não vai me cuidar. Aconteceu algo ruim da minha vida, então eu acho que Deus não protege tanto assim. E é tão assim, absurdo isso, né? Esse pensamento, essa distorção, que a gente pensa assim, que Deus fala ali na palavra, né, que Deus alimenta as aves. Então vamos pensar assim, vamos pensar que eu tenho na minha casa uma gaiola, dentro dessa gaiola eu tenho um pássaro. E aí eu alimento esse pássaro, dou a comidinha na boquinha dele, alimento ele. E aí eu tenho
uma filha de 7 anos, um filho de 2 anos, chorando porque estão sem alimento, sem comida. Mamãe, eu quero comer, mamãe, eu quero comer. E eu aqui, dando comidinha para o meu pássaro. É isso que Deus está falando. Se Ele está dando a comida para o pássaro, é óbvio que Ele vai se voltar para você, que Ele vai cuidar das tuas necessidades, que Ele vai te dar roupa, que Ele vai te dar alimento, então porque você está ansiosa. Olhe para a minha bondade, olhe para quem eu sou, você acha realmente que eu seria capaz de fazer isso? Não, eu sou um bom pai. Eu sou um bom pai, eu sou Deus na sua vida, eu vou prover. E outro momento em que a gente começa a caminhar nesse caminho de ansiedade é quando você vive algo na sua vida em que o medo entrou. Então você viveu talvez uma falta na infância, um abandono, uma traição. Você perdeu um filho, tem medo de perder o outro. Você talvez passou por um momento na gravidez da sua mãe em que você não foi desejada e a sua mãe tentou te abortar. Entrou o medo lá no ventre da mãe. E aí o que acontece? O cérebro, ele bloqueia essa memória. Ele congela essa memória e às vezes quando você vai fazer algo, aquela mentira vem. Olha, é perigoso viver, porque você quase morreu lá no ventre da sua mãe. Olha, é perigoso confiar porque você já foi traída. Então o cérebro, ele bloqueia essa memória e você precisa pedir para o Espírito Santo desbloquear essa memória no teu cérebro. Fazer tudo novo. E se Ele não fizer, porque Deus pode fazer e não fazer, Ele é soberano, você precisa encontrar um profissional para te ajudar com isso. E iniciar um processo de cura. Muitas vezes, amadas, a gente tem uma facilidade em ir no dentista, não é verdade? Quem já teve aqui dor no dente e teve que correr para o dentista? Muita gente, né? Santo dentista, glória a Deus pela vida deles, não é verdade? Quem orou pela dor de dente? Difícil, né? A gente corre para o profissional e não ora pela dor de dente. Mas Deus pode curar uma dor de dente? Pode ou não pode? Pode. E pode não curar. E aí, se Ele não curar, você vai ficar com a dor no dente ou você vai no dentista? Você vai no dentista. E agora, com as questões emocionais, você está sofrendo com ansiedade, você está com crise de ansiedade. Aí, o que você faz? Aí você ora, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, me liberta. Aí você vem para o curso de libertação, daí você vai no congresso, daí você vai fazer discipulado, daí você vai... Por que você não vai no profissional para te ajudar? Você não foi na tua dor de dente? Você até esqueceu de orar lá por ela. E por que nas emoções a gente tem tanta trava para buscar um profissional? O que eu tenho vivido é que muitas vezes está liberado no mundo espiritual. Deus já liberou uma palavra sobre você. Deus já trouxe algo sobre a sua vida, naquele sentido, mas ainda existe um bloqueio emocional. E aí você precisa trabalhar o bloqueio emocional. Senão aquela palavra não vai se cumprir. Existe o espiritual e existe o emocional. E a gente precisa cuidar das nossas emoções. Deus pode curar a ansiedade? Pode. Ele pode todas as coisas. Se você vier aqui com uma memória, Ele pode refazer a tua memória. Ele é Deus, Ele faz qualquer coisa. Ele pode te curar. Mas se Ele não curar, procure ajuda. Procure ajuda. Não fique na mesma condição. Deus pode usar profissionais. E muitas vezes, Ele permite que a gente vá buscar profissionais para que a gente também tire um pouco do orgulho do nosso coração. Às vezes Deus quer nos trabalhar nisso. Então, essa noite, Deus está te chamando
para um caminho livre do medo. Esse é o caminho que faz você se lançar na presença dEle, que faz você contemplar, que faz você adorar. E Deus, Ele quer trazer um romper sobre a sua vida. Eu senti assim, quando eu estava preparando essa mensagem, que muitas mulheres aqui, elas estavam querendo avançar em Deus, mas elas estavam com medo de sair da zona de conforto. Então, hoje, Deus quer trazer você para fora da zona de conforto. E Deus, Ele sempre pede coisas desconfortáveis para nós. Por quê? Porque Jesus fez algo totalmente desconfortável. Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, e Ele veio aqui e se fez homem por mim e por você. Ele foi um homem de dores, todo o sofrimento que existe na terra Ele passou. E Ele se entregou naquela cruz, não foi confortável. E se nós somos seguidoras de Cristo, nós temos que agir também nas zonas desconfortáveis da nossa vida. Às vezes não é confortável ligar para uma irmã e perguntar como ela está. Às vezes não é confortável você chegar para uma pessoa e falar de Jesus. Às vezes não é confortável você obedecer a um ID de Deus aqui na igreja. Às vezes não vai ser confortável, a Débora vai chegar para você e falar assim, fulana, você faz isso para mim? E aí você vai pensar assim, mas eu? Será que eu consigo? Às vezes não vai ser confortável. Mas Deus, Ele te capacita. É Ele que traz a capacidade. E muitas vezes a tua ansiedade não tem a ver com a falta de Deus, com você crer em Deus, mas às vezes você não está crendo em você mesma. Você não crê que você vai dar conta do teu futuro. Você não crê que tudo é possível. Tudo é possível, a Bíblia fala, ao que crê. E quando Ele fala tudo é possível, não é todas as coisas que a gente vai conquistar, enfim, fazer todas as coisas, não é sobre isso. É passar por todas as coisas. Você é capaz de passar por tristeza, você é capaz de passar por luto, você é capaz de passar por escassez, porque Deus te faz capaz. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. E por isso que a Bíblia fala assim, também nessa parte ligada à ansiedade, não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha essa palavra valor, você não tem mais valor do que as aves, você não tem mais valor do que os lírios, você tem mais valor, você tem mais valor. E talvez a tua ansiedade seja isso, seja a tua falta de entendimento do valor que você tem, da tua capacidade. Eu lembro quando eu comecei a atuar como psicóloga, eu sentia ansiedade antes de atender. Um dia antes eu ficava ansiosa, eu perguntava a Deus, será que eu não estou confiando em Ti? O que está acontecendo comigo? E aí Deus falou para mim, você está confiando em mim, mas você não confia em você. Você não acredita na tua capacidade. Você precisa trabalhar isso. E Deus está querendo trazer essa identidade sobre você, esse valor que você tem. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É um exemplo meu, que eu venci. Eu venci o medo. Glória a Deus. Gente, olha, eu falo, eu canto, eu toco violão, eu faço tudo. Mas não me pede para dançar. Não me pede para dançar, porque dançar não é comigo. E aí, o que Deus me pede? Saia da zona de conforto, filha, vá dançar. Não, Senhor, por favor, por favor. Não sou capaz, Senhor, eu não posso, eu sou travada, Senhor, eu não tenho ritmo. Deus, me ajuda. Me ajuda que eu não consigo. E aí,
Olha, Deus foi muito bondoso comigo, porque Deus, assim, Ele não revela as coisas que vão acontecer no futuro, lá no futuro, né? Ele começa devagar. Aí, a primeira vez que eu fui dançar, eu dancei na casa do oleiro. Na ministração do Espírito Santo, eu entrei como uma noiva dançando. E aí, dancei lá. Gente, eu tremia. Mas eu tremia que nem uma vara verde. Eu tremia. Gente do céu. Ok, passou. Ufa, glória a Deus, passou. Aí, segunda vez, Deus começou a trazer uma dança na minha cabeça, uma dança. Ai, Senhor Jesus Cristo. Tá bom, eu vou chamar uma pessoa para me ajudar. Daí, como ela sabe mais que eu, ela faz a maior parte, eu só entro um pouquinho no final. E daí tá tudo certo. Aí foi isso que aconteceu. Foi lá no Rio Grande do Sul, uma dança profética. Nós fizemos também na casa do oleiro, eu e a Rebeca. Aí, terceira vez. Dani, você vai dançar antes da ministração do Espírito Santo na casa do oleiro de novo. Eu assim, ai, Senhor, de novo, não. Ai, não aguento mais, Senhor. Ai, é a última vez, Senhor. É a última vez, Pai. É a última vez, por favor. Fui lá eu dançar pela terceira vez na casa do oleiro. Daí já era mais complexo, porque daí já tinha flag, daí o negócio já foi mais assim, né? E aí, essa última vez, gente, Deus me pede para sair totalmente da zona de conforto. E Ele fala assim, Dani, você vai dançar na volta da casa do oleiro. E eu dancei lá na nossa igreja, na Alameda, com um público bem grande. Pela primeira vez na vida, na igreja, sem flag. Porque a flag é um pouco mais fácil, né? Gente do céu, pensa numa pessoa preocupada. Mas Deus me curou, Deus me sarou. Hoje, se for para dançar aqui, ó, já estou dançando. Já vamos dançando, já vamos pegando as flags, já vamos fazendo os rodopio aqui. Glória a Deus por isso. E eu tive uma experiência com Deus que eu nunca tinha tido. Quando eu estava dançando, teve 2 pessoas que tiveram visões do que estava acontecendo. E uma visão era, uma delas sabia uma da outra, e as 2 visões eram iguais. E foi muito forte o que as pessoas estavam vendo. Foi algo assim tremendo. E toda vez que eu penso naquilo que estava sendo visto, eu me arrepio, eu sinto a presença de Deus. Então Deus nos recompensa quando nós saímos da zona de conforto. Ele quer que você rompa, assim como eu rompi o medo. Gente, eu tinha um bloqueio mesmo, trabalhei muito em mim para isso. Muito. E se eu venci, você vai vencer. Você vai romper com esse medo essa noite. Moisés é outro exemplo de alguém que estava totalmente confortável. Muito confortável. Lá no deserto, cuidando das ovelhinhas, com o seu sogro, com a sua esposa, com seus filhos. E aí, quando, de repente, ele tem um encontro com a presença. Ele tem um encontro com a presença de Deus. Ele tem um encontro com o próprio Deus ali na sarça ardente. Ele contempla, ele observa algo que ele nunca viu, uma sarça que não se consumia. E então Deus traz isso. Ele traz um propósito, ele chama Moisés. Ei, saia da zona de conforto, não importa o medo, não importa aquilo que você vai passar, saia dessa zona. Moisés estava trabalhando, sustentando, estava escondido ali no deserto. Mas quando nós encontramos essa presença, assim como Moisés encontrou, não tem volta. É Ele que lança fora todo o nosso medo. Lá em Êxodo 3:7, nós vemos essa história, se você quiser acompanhar. E aí Deus chama Moisés para um lugar de propósito. Ei, Deus está te chamando essa noite para um lugar de propósito. Fora do medo.
fora do medo. Existe o caminho da ansiedade, mas existe o caminho também do amor de Deus. Existe o caminhar em Deus. Existe o caminhar sobre o governo de Deus. E o amor de Deus lança fora todo medo. E quando eu ando por esse caminho do mover, da segurança em Deus, eu deixo de caminhar nesse caminho da ansiedade e do medo, da paralisação, da morte. Eu começo a deixar o pecado para trás e me mover para os frutos do Espírito, para cumprir o meu propósito, o meu chamado, aquilo que Deus tem para mim. Olha só, Moisés não conhecia o seu valor. Ele começa a dar desculpas. Falar, Senhor, eu não sei falar, mas Senhor, como que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou chegar diante das autoridades ali do Egito e vou falar ali. Eu não sei falar. Eu não sei. E então, Deus dá uma resposta a Moisés, que está lá em Êxodo 4:11. E o Senhor diz assim para ele, talvez ele queira falar isso para você essa noite. Então receba aí no seu coração. Deus está falando assim: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele nos conduz. Nós precisamos confiar nele quando nós saímos da zona de conforto. Talvez a tua zona de conforto seja ficar em casa e Deus está te chamando para o público. Ou talvez a tua zona de conforto seja o público e Deus está te chamando para você ficar em casa. Qual é a tua zona de conforto da qual Deus está te chamando hoje? Deus está te chamando para um novo lugar. E Moisés, então, ele rompe com essa zona de conforto, com viver na rotina de forma confortável. E ele vai de encontro ao seu propósito. Era mais fácil ele ter ficado lá, cuidando das ovelhas. Não era mais fácil? Gente, ele pegou um povo. Pensa nas preocupações desse homem. Pensa em tudo que ele passou. Toda a reclamação daquele povo. Toda a orientação que ele teve que dar, toda a exposição. Era mais fácil ele ter ficado, mas ali não era o lugar que Deus tinha chamado ele para ficar. Então, Moisés, ele rompe com o Egito ali. Ele rompe com a velha vida ali. Ele rompe para entrar na terra prometida, para ir em busca do propósito, para liderar o povo. Ele sai da zona de conforto, ele sai do Egito, mesmo antes dele ter saído do Egito. E ele conduz, então, as pessoas a também saírem de lá. Talvez tem pessoas aqui que estão lutando contra o chamado de Deus, porque estão com medo de sair da zona de conforto. Qual é o seu medo? Deus quer tirar o medo da sua vida hoje, para que você possa cumprir o teu chamado. E lá em Isaías 41:10 fala assim: não temas. Abra os teus ouvidos para ouvir isso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo, seja aquilo que Deus está pedindo para você fazer. E agora eu quero que você feche os teus olhos. E nós vamos perguntar para o Espírito Santo.
Porque Deus é aquele que revela todas as coisas. Talvez você nem saiba que existe uma raiz de medo no seu coração, mas o Espírito Santo pode revelar essa noite. Ele pode trazer isso ao teu coração. Então você vai perguntar, você vai repetir: Espírito Santo, a porta do medo está aberta em minha vida? Observe o que Ele está trazendo para você. Às vezes é uma imagem, você pode perguntar para Ele: o que significa essa imagem? O que o Senhor está querendo me falar com essa imagem? Ou veio algum pensamento, algum sentimento? Ou você está ouvindo a voz de Deus internamente? Repita comigo: Espírito Santo, em que momento a porta do medo abriu em minha vida? E agora você vai perdoar a pessoa que está envolvida nessa memória que Deus te trouxe. Eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, perdoo meus amigos, perdoo meu marido. Eu perdoo Deus porque eu achei que Deus não me cuidou. Eu achei que Deus não fez certo. Eu me perdoo por ter permitido isso entrar. Perdão, Senhor. Repita comigo: Senhor Jesus, me perdoa por ter feito parceria com o medo. E agora, em Teu nome, eu fecho a porta do medo na minha vida. Eu sou uma adoradora. Eu Te adorarei. E eu cumprirei os propósitos de Deus na minha vida. Eu quero chamar você à frente, você que sente que precisa romper com medo. Você está com medo de cumprir o chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida. Você está com medo de sair da zona de conforto. Eu quero chamar você à frente, venha, eu vou orar por você. Eu quero chamar aqui à frente também uma pessoa que recebeu um diagnóstico, eu acho que é fígado. E ela tem muito medo de morrer. Essa pessoa pode vir à frente orar aqui comigo também. Podem vindo, meninas. Aquelas que sentem que precisam romper, que elas precisam dar um passo. Você precisa transpor, você precisa ir além. Na cultura dos judeus, quando a gente fala em prosperidade, a gente fala em ir além. Não é prosperidade de ganhar dinheiro, não é isso. É a prosperidade de dar um passo a mais, de transpor, de ir além. Eu quero orar por você também, que teve um pai que não foi um bom marido, nem um bom pai, e você diz assim, eu não quero casar, eu não vou casar, porque se for para eu casar com um homem igual ao meu pai, eu não quero casar.
Você tem medo de se relacionar, eu quero orar por você também. Pode vir à frente. Eu vou chamar o pessoal do louvor para a gente cantar uma canção. E as meninas aqui da intercessão podem se mover. Vamos orar por cada uma. Vamos impor as mãos sobre elas.